Oi, mães maravilhosas do MOPS da PIB Curitiba. Nós tínhamos um encontro marcado em maio, porém as coisas não saíram como planejado e não só isso, muitas coisas têm saído dos nossos planos, não é mesmo? E o pessoal da PIB pediu para eu gravar esse vídeo para vocês e eu, gente, vocês acham que a quarentena é difícil só para vocês? Não é, para todo mundo. E eu tive esquecimento em cima de esquecimento, falta de organização e eu não consegui gravar antes. Eu peço mil desculpas por isso. Porém, eu estou passando aqui agora, antes tarde do que nunca, para lembrar vocês que esse tem sido um tempo desafiador para todo mundo. Porém, já é um tempo que já está estabelecido. Né? Lá atrás, quando começou a quarentena, lá em março, antes ainda de quarentena, a gente achava que era só 15 dias, eu comentei lá no meu Instagram que muitas pessoas andavam falando assim, cuide da sua saúde emocional, não faça dietas, não se preocupe com rotinas, depois você corrige isso no seu filho, agora é um tempo de guerra, você precisa se cuidar e esquecer todo o resto. E eu falei que eu achava muito perigoso, muito perigosa essa ideia, porque nós não sabíamos quanto tempo isso ia durar. Independente de quanto tempo durasse, que fosse uma semana, 10 dias, 20 dias, nós estávamos plantando coisas que nós iríamos colher no futuro. E tudo aquilo que nós decidíssemos fazer durante o tempo de quarentena seriam coisas que nós iríamos ter que lidar com as consequências. E vejam só, já estamos aí quase 3 meses dentro de casa. Imagina se durante esses 3 meses você simplesmente comeu tudo que você viu pela frente. Eu não comi tudo que eu vi pela frente, mas eu comi bastante. E o resultado, eu não sei na balança porque eu não tive nem coragem de me pesar, mas eu olho nos meus vídeos e eu vejo a diferença clara no tamanho do meu rosto. Agora imagina se você simplesmente comeu tudo que você viu pela frente. Agora eu estou arcando com as consequências, eu preciso arcar com as consequências disso. E o mesmo diz respeito à criação dos seus filhos. Se você simplesmente deixou eles, não vou me preocupar com rotina, esse comportamento dele é só porque está difícil agora. Gente, crianças são adaptáveis. E nesses 3 meses, com certeza, se você tiver estabelecido ou se você estabeleceu uma rotina lá no começo, eles já se adaptaram a esse novo normal. As crianças, elas precisam simplesmente de consistência e segurança que os seus pais deem isso para elas. E não é a escola, não é a rotina externa. Nós, em pouco tempo, conseguimos ajudar os nossos filhos a se centrarem emocionalmente se nós estivermos bem centradas emocionalmente. Mas tudo isso que eu estou falando não é para trazer nenhum tipo de peso, para você olhar para trás e falar, realmente eu fiz tudo errado. Mas é para dizer o seguinte, eu sei que às vezes ainda pode estar difícil, ainda que já tenham se passado 3 meses, às vezes seus filhos fora da escola dificultam muito a sua rotina, às vezes o marido em casa, meu Deus do céu, eu não sei, eu falo para o meu marido, amor, você fica sentado na mesa, como que você consegue sujar a casa inteira? Só se você está sentado na mesa, não sei o que acontece. Então, talvez realmente ainda esteja sendo difícil. Agora eu tenho que fazer almoço todo dia, antes eu não precisava. E coisas desse tipo que mudam a nossa rotina e que ainda não voltaram ao normal. E talvez você ainda não tenha se adaptado com essas mudanças, ainda que tenha tido tempo. O que eu quero dizer para vocês é que nesse tempo de dificuldades, de crise mundial, um cenário desafiador, nós, como mulheres cristãs, precisamos ter uma coisa em mente. 2, na verdade. A primeira é que nós temos um lugar para correr, não é mesmo? A Bíblia fala em Isaías 40, que ele fala assim, será que vocês não sabem? Vocês nunca ouviram falar? O Senhor é Deus eterno, Criador dos céus e da terra, Ele não se cansa nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável. E Ele dá força ao cansado, né? Energia àquele que não tem vigor algum. Nós pararmos para pensar que Ele não se cansa, Ele nunca fica exausto e que essa mesma energia que Ele tem contínua, permanente, de nunca se cansar, é a energia que Ele oferece para nós. Nós temos Cristo em nós e tudo aquilo que Ele é, potencialmente nós somos. Então nós temos a capacidade de passarmos por esse tempo, mais desafiador e cansativo que seja. E no final do dia, quando nós estamos esgotados, com as nossas forças lá no pé, nós temos a capacidade de nos renovar no Senhor, renovarmos as nossas forças nele. E eu quero incentivar você a achar este lugar de refúgio, de refrigério. Primeiro, porque você precisa. E segundo, porque o mundo precisa. E essa é a segunda coisa que eu quero que você lembre. Em tempos escuros é onde nós mais podemos e devemos brilhar. As pessoas precisam de referenciais e nós podemos e devemos ser esses referenciais. Eu estou lendo um livro do Timothy Keller, acho que é Caminhando com Deus em Meio à Dor e Sofrimento. Eu não vejo a capa sempre porque está no Kindle, né? Daí a gente não fica vendo a capa, a gente esquece o nome do livro. E no meio do livro, algumas pessoas contam momentos muito difíceis que passaram. E um deles que eu li essa semana, todas nós mães iremos nos identificar e talvez poder sentir um pouco imaginar um pouco da dor dessa mãe.
Ela foi acusada de negligência e os 3 filhos dela foram tirados dela do dia para a noite. E por 9 meses ela teve que lutar no tribunal para mostrar que essa acusação era injusta e ter de volta os filhos, a guarda dos filhos. E eu não consigo nem, talvez a gente tente imaginar, mas não consegue mensurar completo desespero dessa mãe. Mas no meio daquele relato, ela falou uma frase que me marcou. Ela falou assim: Deus me tornou sensível o suficiente para poder ver a necessidade de outras pessoas, porque ela falou que ela aconselhava muitas pessoas nesse período, mas ao mesmo tempo resiliente para suportar a sua própria dificuldade. Então, quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós nos tornamos mais sensíveis à dor dos outros. Porém, Deus espera que nós sejamos canal de consolo e de bênção, e não mais uma pedra de tropeço, sabe? Às vezes as pessoas estão reclamando para você e você entra na reclamação junto, em vez de falar que existe uma esperança e que tudo vai passar e que nós podemos correr para um Deus que é justo, verdadeiro e o nosso suporte. Talvez você não fale isso porque talvez você não esteja experimentando isso, mas Ele quer ser o seu refúgio, para que você, experimentando desse refúgio, possa apresentá-lo como refúgio também a muitas outras pessoas. E não se esqueça, quando eu digo isso, não é somente as pessoas ao seu redor, vizinhos e outras mães, é também para aqueles que estão dentro da sua casa. Seus filhos, seu marido, as pessoas mais próximas de você também querem encontrar esse refúgio. E você pode ser aquele canal de apresentar o refúgio às pessoas próximas de você. Você vai mostrar para os seus filhos como se age em tempos de crise. Você vai mostrar para os seus filhos e ensiná-los que há um Deus sempre presente e fiel, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, o meu desejo para vocês, gente, é que vocês possam usufruir deste consolo, deste renovo, dessa esperança que vocês têm em Cristo Jesus. E que essa esperança que vocês têm em Cristo Jesus entre em vocês e transborde para aqueles que precisam. Um beijo grande,